nós estamos aprendendo Atos dos Apóstolos. Então a gente ensina capítulo, versículo por versículo, o que quer dizer cada coisa, né? E além da gente ter o culto de ensino, que é quarta-feira, né? Nós temos cultos de adoração, temos domingo, e terça-feira nós temos o projeto Amar até o Fim, que é lá no centro, como moradores de rua. Quarta-feira nós temos aqui, e além do ensino de quarta, nós temos um grupo no WhatsApp para o estudo bíblico, para ler a Bíblia inteira em um ano. Então, é de graça também. Você entra no grupo lá, todo dia, né, ou cada 2 dias, a gente está jogando lá o vídeo com a explicação dos 3 versículos que você leu no dia. E tem qualquer dúvida, manda no WhatsApp e a gente responde. Então, não tem como dizer que não consegue entender, meu irmão. Agora, né, a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? É igual a gente estava falando quarta-feira passada. Como é que eu digo que eu obedeço a Deus se eu não conheço a Bíblia? Então, se você não conhece a Bíblia, você não pode dizer que você obedece a Deus, porque você não sabe o que Deus manda, né? Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para saber o que Deus quer de nós, o que precisa ser feito para ser salvo. Tem muita gente, irmãos, confundindo congregar com obra. Atos 15, 26, perdão, não é Atos capítulo 15, tá? É Atos capítulo 1, verso 15 ao 16. Do 15 ao 26. A gente vai. Quem quiser, hoje a gente ganha tempo. Vamos ler um negócio que eu esqueci o nome. Naqueles dias, levantando-se Pedro, no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, e disse: Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, o Iscariote que se matou, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque foi contado conosco e alcançou a sorte desse ministério. Ora, este adquiriu um campo com um galardão de iniquidade, e precipitando-se, arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, esse campo se chama Alcedama, isto é, campo de sangue. Porque o livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro seu bispado. É necessário, pois, que os homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram, pois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses 2 escolhidos, e tome parte nesse ministério apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhes de sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Deus isso aí. Então, agora, em Atos 1, 15, 26, a Bíblia vai relatar que, lembra que eles tinham que ir para Jerusalém e ficar lá 10 dias. Até que Atos capítulo 1 é o começo da igreja. Se você quer saber se a igreja que você congrega é de Deus, leia livro de Atos. Se a igreja que você congrega não está fazendo o que faz livro de Atos,
vaza de lá. Porque tem muita igreja que é tudo dentro da igreja. Então, a primeira coisa que eles tinham que fazer era ir para Jerusalém. Para quê? Lembra que nós falamos? Eles têm que ir para Jerusalém. Disse para eles: ó, quando eu me entregar na cruz, vocês vão para Jerusalém, fiquem lá 10 dias, até que recebereis do alto poder. Porque a igreja é ser o Espírito Santo na igreja. Igreja tem que ter o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que transforma, é o Espírito Santo que converte, que convence todo o pecado, é o Espírito Santo que cura, é o Espírito Santo que dá dons. Então, igreja que não tem manifestação do Espírito Santo não é igreja, é clube. Tá? A igreja de Atos, ela tem que ter 5 ministérios. Ela tem que ter um mestre que ensina, ela tem que ter um pastor, que é o que pastoreia, né? Ela tem que ter o evangelista, que é o cara que está na rua fazendo evangelismo, tem que ter o profeta, porque a Bíblia diz que sem não ter profecia, o povo se corrompe, e a profecia não é assim, não tem cá no canto que eu tenho que entregar algo para ti, não. A profecia tem que ser entregada na frente da igreja, porque quem julga a profecia é a igreja, não é pastor. Nós estamos numa geração aí que se tem que entregar a profecia da rua, eles têm que entregar no cantinho, não. A profecia é na frente da igreja, e quem julga a profecia é a igreja. E terceiro, e quinto, é o apóstolo. Então nós vimos aqui: mestre, pastor, evangelista, profeta e apóstolo. A palavra apóstolo é aquele que abre portas, é aquele que vai abrir trabalhos. Então o apóstolo, raramente, quando a igreja está grande, raramente ele está na igreja, porque ele sempre está fazendo a obra fora. Você raramente vai conseguir pegar o apóstolo. Só que o apóstolo tem uma diferença. Qual é? Lembra? Mestre, pastor, evangelista e profeta. Se tu fechar a mão, o apóstolo, ele cobra os outros 4 ministérios. Porque o apóstolo, ele é mestre, ele é pastor, é evangelista, é profeta e vai fazer a obra fora. Então o apóstolo, ele tem essas 4 virtudes. Então, a igreja que só tem evangelista, mestre, irmão, quando é que eu sei? É quando tu entra no domingo, o camarada está falando de Apocalipse e ninguém está entendendo nada. Sabe aquela oratória? Quando eu quiser, meu irmão, abre a Bíblia, tu não entende nada que o cara fala. Isso é o mestre, igreja de mestre. Por isso que tem que ter 5 na igreja. A gente olha para Deus levando 5. Pastor é casado com a igreja. Pastor ele sempre está na igreja, roubando a igreja. Quer achar o pastor? Ele está na igreja. E pastor não tem medo de Satanás, irmão. Pastor tem chamado pastor, ele tem medo de outro pastor. Ele tem ciúme da igreja. Sabia que, ó, chegou um pastor aí. É? Não, não sei. Mas só veio visitar, né? Não veio roubar mais ovelha, né? Porque pastor tem medo. Você vai ver que na Bíblia, a maior briga na Bíblia é por causa da ovelha. Ali é pastores. Sempre estão brigando por causa da ovelha. Tá? Evangelista é aquele que sempre está rodeado de gente. Então ele sempre está na casa dos irmãos, está fazendo obra fora. E quando é que você entra numa igreja de evangelista? Todo dia tem uma campanha na igreja do evangelista. Ele quer enfiar o povo lá dentro. Então ele faz campanha todo dia. Só que daí não tem ensino, né? O povo vem a oba, não tem conversão, mas não é culpa dele, é da chamada dele. O evangelista quer que a igreja fique cheia. Por isso que ele tem umas igrejas inchadas, cheias de pessoas vazias, porque tem que ter os 5 ministérios. E quando é que eu sei que a igreja é do profeta? Porque o profeta, ele lê 2 versículos da Bíblia e fala: fecha a tua Bíblia que agora Deus vai falar. E começa a entregar a profecia. Assim diz o Senhor. Assim diz. Por quê? Porque todo cara é profeta. Então ele não foi chamado para cuidar da igreja, mas ele tem igreja. Então, né, tem aí o apóstolo Salles, né, tem um monte de Leonardo Salles, são profetas, mas não é pastor, é profeta. Né? Então a gente sabe. E a igreja do apóstolo é aquela que ele tem uma aqui, daqui a pouco ele tem um trabalho, daqui a pouco ele está fazendo célula numa casa, ele vai montar a célula na outra, e assim vai se espalhando. Então, o que aconteceu aqui? Sem o Espírito Santo, a gente sempre vai fazer escolhas erradas. Sempre tu vai fazer escolha errada se tu não tiver o Espírito Santo. E nós
nós temos um problema hoje, porque as igrejas hoje querem bênção, não quer o Espírito Santo. Antigamente, querido, a pessoa aceitava Jesus, ela aceitava Jesus, o pastor ensinava a Bíblia para ela, batizava ela, e antes de dar o microfone para ela, batiza no Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo você não consegue fazer nada. E hoje é comum você ver até pastores que não são batizados no Espírito Santo. Esse cara vai entrar segundo o coração dele e vai ser uma igreja morna. E esse cara vai matar muitas pessoas porque ele vai agir na razão. Quem tem o Espírito Santo não age na razão. Às vezes tem situações que tu olha para a pessoa, você quer matar ela, não pode. Aí o Espírito Santo fala, vai, lembra que está começando agora. Pastor, você, mas o Senhor já caiu aqui também, já está tentando pegar uma cinta na sua. Aí o Senhor, eu tive paciência contigo também. Aí tu vai lá, abraça o irmão. Há muitos anos atrás, a gente estava cuidando do irmão, e o irmão roubou todo o som da igreja. Muitos anos atrás. Aí passou o tempo, a irmã quer matar o cara. E ela falou assim, eu acho assim, esse camarada vai apanhar. Aí no sábado eu estou em casa à tarde, e quem me chega? O irmão, que tinha roubado ele. O irmão, aí chegou o irmão, eu falei, entra, cara, entra, vai, senta aí, vamos conversar, pega café, esqueci do som, sei lá, raiva, sei da hora, porque é o Espírito Santo que faz a obra. É o Espírito Santo. Então a igreja tem que ter o Espírito Santo. E aqui nós vamos ter, a gente vai ter agora, esse momento agora. Vamos ver que eles tinham que ir para Jerusalém, ficar lá até que venha poder do alto, e não poderiam tomar nenhuma decisão até o Espírito Santo chegar. Mas o que nós temos? Que Pedrão já saiu na frente e diz, olha, nós temos que botar alguém no lugar de Judas. Judas se enforcou, né? Morreu, temos que botar alguém no lugar dele. Deus pediu? Sim ou não? Não. Então, grave uma coisa na tua mente. A Bíblia, ela é inerrante. A Bíblia não contém erro. Existem 5.600 cópias originais da Bíblia em Israel. Se você quer ver lá a Bíblia no aramaico e no grego, tem lá o Museu das Bíblias, está toda lá, as originais e cópias encontradas de diferenças de um século a 3 séculos. E uma página não é diferente da outra, é toda igual. Sendo que foi encontrada 3 séculos depois a cópia é exatamente igual. Agora escuta, a Bíblia não erra, mas as traduções erram. Porque tem tradução bíblica que fala uma coisa e tem traduções bíblicas que falam outra, né? Exemplo, Salmo 23, a tradução está errada. A tradução original, nós lemos o Salmo 23 assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? É errado, porque Ele é teu Senhor, sim ou não? É, mas já não faltou dinheiro? Já não faltou comida? Já não faltou emprego? Ué, mas a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Porque a tradução da Bíblia está errada. A tradução original de Salmo 23 é essa: o Senhor nem é Senhor, é eterno, porque a palavra Senhor é Baal. Por isso que a gente fala graça e paz, não amar o Senhor. A palavra Senhor, do grego, do português, é Baal. Então, quando você, no original, está escrito assim, ó: o eterno é o meu pastor, e dele não tem falta. Essa é a passagem original. Isso é o que está escrito nas originais. Então, traduções são errôneas. Nós temos traduções, mas não temos original. Por isso que é bom você baixar o aplicativo no celular,
baixa a Bíblia original e a explicação literária. Você vai ver que tem muita coisa que você vai ver que compara com a tua Bíblia que não bate. Por quê? Porque a tradução dela é errada. Né? Existe uma tradução, talvez você não saiba, mas em 2023 foi feito um acordo progressista e já foi tirado da Bíblia mais de 128 versículos. Se você comprar uma Bíblia hoje, ela está faltando 128 versículos. E por que ninguém está falando nada? Porque o povo não lê Bíblia. O povo sempre vai no Salmo 23, Jeremias 33, 1000 cairão ao seu lado, 11.000 à tua direita, que não será abalado. Então o povo que gosta de campanha não lê Bíblia, então o povo não sabe, mas a Bíblia está sendo mutilada faz tempo já. Então quando você for comprar uma Bíblia, sempre procure a tradução contemporânea, que é da original para a original. Né? Eu gosto de dizer assim, irmãos, o povo pode falar o que quiser. Então se for comprar a Bíblia evangélica, compra a versão contemporânea, baixa por aqui, tá bom? E você vai ver as traduções. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia é inerrante, mas o homem é. Então o homem errou na tradução. Se você pode, exemplo, Romanos 8:1 diz assim: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ali tem uma vírgula que continua dizendo: aqueles que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Se você comprar uma Bíblia hoje, não está escrito assim, vai estar escrito Romanos 8:1, vai estar escrito assim, ó: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Ponto. Não tem mais a continuação, aqueles que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, tirou todo o sentido da frase. Por isso que você vê tanta gente fazendo besteira e dizendo que é cristão. Ah, eu sou cristão. Oh, mas tu está fazendo um monte de besteira, tu sabe? Não, eu sou cristão. Ó, eu aceitei Jesus na Bíblia, está escrito na Bíblia, nenhuma condenação lá para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ponto. Não, aqueles que não andam mais segundo o desejo da carne, mas andam segundo o Espírito. Ou seja, tem que renunciar a si mesmo. E é devagarzinho, não é de pouco. O Senhor vai liberando aos poucos. Então, qual é o erro aqui? Nesse momento, Pedro, ele chama os discípulos e fala assim: ó galera, vamos botar alguém no lugar de Judas aqui que se matou. Mas não podia fazer isso, porque ele tinha que primeiro receber poder do alto. Aí, eles entram numa conclusão. Aí eles dizem, a Bíblia diz que eles lançam de sorte. Irmãos, é pecado lançar sorte. Obrigado. Garganta dele, não vou ver. Muita gente usa essa passagem para jogar pneumonia. Opa, lançar sorte é pecado, irmão. Lançar sorte é pecado. E atrás de adivinho é pecado. E atrás de desenteiro é pecado. Então isso é sorte. E aqui eles fizeram errado, porque como o Espírito Santo só vai descer lá no capítulo 2, mas eles tomam a decisão, sem oraram, mas não esperaram a resposta e lançaram de sorte. Por quê? Porque na época da tradição, eles usavam duas pedras chamadas turim, duas pedras sagradas que eles lançavam e jogavam. E conforme aquela pedra era virada, eles acreditavam que era a escolha de Deus. Só que não tinha o Espírito Santo ainda. E a gente vai ver a consequência disso. Então, eles vão lá e vê que precisavam pegar duas pessoas. Tinha um camarada chamado, por nome Barnabé Justo, e tinha um camarada chamado Matias. E eles lançaram a sorte e caíram sobre Matias. E ali, a Bíblia continua dizendo, no verso 24: e orando disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses tens escolhido, para que tome parte desse ministério apostolado, a qual Judas se desviou, e lançando a sorte, caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado como um dos outros apóstolos. Por que a escolha foi errada? Porque o único momento que você vai ver falar sobre Matias é
ele não foi chamado por Deus. Eles decidiram antes. Quem que Deus escolheu para ficar no lugar de Judas Iscariote? Paulo de Tarso. Lá no capítulo 9, Saulo começa a perseguir os crentes, se converte e vira Paulo. Ele é o que foi escolhido para representar o Judas, para ser o apóstolo. Ou seja, pelo erro de Pedrão, nós estamos com 13 apóstolos agora, sendo que era para ser 12. Mas Pedro toma uma decisão errada e acaba colocando Matias no meio, mas Matias não foi escolhido por Deus. Ou seja, toda vez que você tomar uma decisão, lançando de sorte, sem esperar no Senhor, vai dar ruim. A Bíblia diz: esperei com paciência do Senhor e Ele me ouviu. Tem que ter paciência. Já viu aquelas pessoas que assim, irmão? Olha o perigo. Fecha a Bíblia. Senhor, fala comigo hoje, Pai. Fala comigo hoje. Já pensou se ela abre e está escrito lá? E ele pegou a corda, amarrou uma árvore e se enforcou. E agora? Vai se enforcar? Olha o perigo. Porque tem gente que vai vender na Rússia com uma palavra, né? Vou tirar uma palavra lá. Deus, fala comigo, Deus. E todos foram para as suas casas. Pior se pega a passagem de João Batista, né? Senhor, fala comigo. Raça de víboras. Quem nos ensinou a se livrar do fogo vindouro? Não dá certo, irmão. Então, você tem que entender que o nosso caminhar é com o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo, ele é uma pessoa da terceira pessoa da Trindade. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus é três. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E os três se tornam um. Pastor, como é que eu vou explicar isso? Irmão, olha como Deus é humilde. Alguém que já comeu ovo, né? O ovo da galinha é 3 em 1, irmão. Casca, clara e dentro. 3 em 1. A mesma coisa. Eu e você somos o trigo, somos trigo. Você é corpo, alma e espírito. A palavra de Deus diz em 2 Tessalonicenses 5:23 assim, ó: não entristeçai o espírito e mantém irrepreensível teu corpo, tua alma e teu espírito, a qual será transformada no dia do arrebatamento. Então, nós vamos prestar conta do nosso corpo, vamos prestar conta da nossa alma e vamos prestar conta do nosso espírito. Por quê? Irmãos, olha como é que funciona a lei da morte, muita gente não sabe. Agora, faz algumas semanas, eu não sei se os mais antigos lembram do filme chamado Stargate. Era um filme que passava muito na sessão da tarde, que tinha um portal redondo assim, ó, e os caras entravam e encontravam os alienígenas do outro lado, né? Lembra? Então, esse filme lá dos anos 90 chamou a atenção dos cientistas. E os camaradas na Suíça fizeram um portal chamado Stargate, que tem a metade do tamanho do Brasil no fundo da Terra. E quando eles voltam para funcionar, eles conseguem alcançar um temporal de moléculas e eles conseguem abrir portais. Faz uma semana que eles descobriram que entre a morte e a vida existe um ser, isso aqui é arrepiado. A ciência comprovando mais uma vez como espiritual. Eles descobriram que entre a vida e a morte existe um ser de forma negra que toma a forma que quer. Quando a pessoa sai do corpo, essa
né? A gente sabe quem é, né? Você, porque o que acontece? Corpo, alma e espírito. Não existe purgatório para te tirar lá do fundo do poço. Esquece o purgatório. Esse negócio de purgatório não existe. Tá? O purgatório foi lá no Conselho do Trento, o Papa Gregório Pire, que eles precisavam levantar um dinheirinho para comprar um negócio para. Eu não lembro qual era a estrutura que eles estavam fazendo. Então eles compravam, né? Para Deus, se não pagar a taxinha lá, não tem missa do sétimo dia, você tem que pagar uma taxinha. Só que antigamente era mais caro. Os anos muito mais caro. O que acontece? A palavra de Deus diz o seguinte: você é corpo, alma e espírito. Lembra do ladrão da cruz? O ladrão da cruz disse para Jesus: mestre, ainda hoje, disse mestre, Lucas 10, 20 a seguir, o ladrão da direita disse para Jesus: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus disse para ele? Em verdade te digo que ainda hoje estará no paraíso. Ainda hoje. Então não tem ninguém dormindo no purgatório, ninguém está dormindo no Senhor, como muitas igrejas falam, fulano está dormindo no Senhor. Não, querido, não tem ninguém dormindo. Jesus não falou para o ladrão lá: ó, você vai dormir, daqui a 2 séculos eu vou vir buscar minha igreja, tu vai acordar, vai passar por um julgamento. Não. Abra a tua Bíblia em João 3,16. Todo mundo lê João 3,16, mas ninguém leu 17 e 18. João 3,16. Vou lá. Desligou? João 3,16. Diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ao 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mal. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras sejam reprovadas. Ou seja, esse negócio Deus me conhece, irmão. Eu não mato no outro, tu está lascado. Não vai nessa. A Bíblia diz bem claro: se você não tem Jesus, se você não crê, você já está condenado. A condenação é aqui. Não tem esse negócio: não, lá vai ter um julgamento. Esquece. Só existe um julgamento segundo o Apocalipse, que é o julgamento do galardão. Aqueles que foram salvos em Cristo, né? Então o que acontece? Corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que quando eu morro, o meu espírito volta para Deus, o meu corpo vai para o pó. Vou falar algo que vai doer, mas infelizmente muita gente não sabe. O que eu digo? Não adianta a gente falar que obedece a Deus, irmão, mas você não lê Bíblia. Se muito crente lesse a Bíblia, eles iam descobrir que a cremação é juízo. Então, se você cremou alguém, esse cara que você cremou, você acabou de lascar com ele. Cremação é juízo. Toda vez que Deus mandava juízo na terra, está na Bíblia. Toda vez que ele mandou que o povo morria, é inimigo, Deus falava assim: não enterra, crema. Está sofrendo juízo. A Bíblia diz que o corpo será transformado de glória, porque a Bíblia diz: do barro tu vieste, para o barro tu voltar.
agora. Se precisa voltar para o mal, se transformar em glória para Deus voltar. Então, a pessoa morreu agora, o corpo vira pó e vai para o final do fim, vai para o túmulo. O espírito volta para Deus. A alma vai para o primeiro inferno, que existe dois. Vai para o primeiro inferno, que na Bíblia não é chamado de inferno, é Hades. É praticamente a mesma coisa em grego. A Bíblia diz que se o cara morreu agora sem ter Cristo, é direto inferno. Lá vai ficar a consciência dele. Ele vai gemer e chorar, lembrando das oportunidades que teve, mas rejeitou porque ele queria curtir, porque ele era novo, porque ele era bonzinho. A Bíblia, acabei de falar para vocês o início de tudo, Romanos 3:23. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos. Não existe, pode ser a pessoa mais honesta, ela está destituída da glória de Deus porque ela precisa de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Não tem outro caminho. Não adianta procurar entidades, outras coisas podem até te abençoar nessa terra, mas a salvação só Jesus pode dar. Então a Bíblia diz que o camarada está no inferno. E agora aqueles que morreram em Cristo, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 18, vai dizer que aqueles que morreram em Cristo, corpo na terra, espírito voltou para Deus, a alma paraíso. Lembra do ladrão da cruz? Jesus disse: verdade, verdade, vos digo que ainda hoje estará comigo no paraíso. Ele não disse céu, porque assim como existe o céu, existe o segundo inferno. Então, por enquanto, quem morre vai para o paraíso, o famoso paraíso de Abraão. Qual é o paraíso de Abraão? É onde está aquela passagem que está escrito entre Abraão, o rico e o Lázaro. Quem já viu isso aí? Essa passagem? Né? Passou até novela, né? Aquilo não é parábola, é uma verdade. Quem escreve parábola é epígrafe da tradução, mas na Bíblia original não existe epígrafe. Epígrafe é o título, não é parábola, aquilo é real. Realmente, Lázaro, ele estava no paraíso e o rico estava no inferno. Então, quando eu morro em Cristo, a minha alma vai para o paraíso. Eu fico lá porque, esperando o julgamento do galardão. O que é o galardão? Das boas obras, daquilo que Deus me deu, daquilo que eu fiz na terra. Enquanto o outro lá está esperando o segundo julgamento, que é pior que o primeiro, porque agora o primeiro inferno, o cara está queimando somente a consciência, o corpo ainda não. Aí vai acontecer, vem o arrebatamento da igreja, a igreja vai passar pela tribulação, 7 anos, vem o arrebatamento. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 3, diz assim: ó, quanto aos que morrerem em Cristo, não perca a esperança, porque os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. O que vai acontecer? O Espírito que está em Deus desce até o túmulo do camarada. O corpo será transformado em glória, ele volta para o corpo, que agora ele vai ter que estar perante Deus de corpo, osso, de corpo e alma, para ser julgado quem morreu em Cristo primeiro. Depois, os que estiverem vivos serão arrebatados junto, mas primeiros que morrerem em Cristo vão estar perante o trono branco. Agora, os que morreram sem Jesus, estavam lá no inferno. Ele vai voltar, vai ressuscitar da mesma forma, agora com o corpo, para ser julgado. Aí o camarada que é ateu vai olhar: mas eu não acreditava em ti. Ele diz: agora é tarde. Agora é tarde. Você vai ser julgado. Aí ele vai para o terceiro, ali os que morreram em Cristo serão dados a coroa da justiça, que está no Apocalipse, né? 3, 4, para que não roube a tua coroa. Tu vai ganhar essa coroa aí, a coroa da justiça, e vai para o céu, aonde a gente vai fazer as bodas, né? As bodas, que é o casamento do noivo com a noiva. A Bíblia chama de noivo. Quando você está lá no céu, nós teremos aí, né, o casamento perfeito entre Cristo e a igreja. E o que está no inferno, ele vai para o inferno juntamente com Satanás e São Demônio. Por isso que Jesus fala lá em Mateus, ele diz assim:
olha, não tema a primeira morte, se preocupe com a segunda morte, aqueles que podem matar a tua alma, porque lá sim o fogo não se apaga, haverá ranger de dente e os vermes comerão a carne. Então, no terceiro inferno, segundo inferno, o cara vai dar no inferno com Satanás e seus demônios, e lá vai queimar de dentro para fora com alma e corpo. É pior. Você já queimou o dedinho na água fervida em casa? Imagina agora para a eternidade o corpo inteiro e começar a sair de dentro para fora. Esse é o segundo inferno, que dá para aqueles que não creem em Cristo Jesus. É aquilo que eu falo com o cuidado de rua lá comigo. As pessoas não vão para o inferno por causa dos pecados. As pessoas estão indo para o inferno por rejeitar o perdão que já foi dado. Jesus morreu na cruz, já perdoou você, mas as pessoas não querem o perdão de Cristo. Elas querem viver a vida delas do jeito que elas querem. Então aqui nós precisamos entender que sem o Espírito Santo para nos guiar, é o Espírito Santo que convence você e eu do pecado. Eu lembro que uma irmã da pastora Tânia Teresa, já contei aqui, mas como tem visitante, eu vou falar aqui. Existe uma, você não sabe, né? Talvez eu não saiba mais. Êxodo capítulo 20, verso 5 diz assim: eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Aí tem uma vírgula, e ele continua dizendo assim: ó, mas abençoa até 1000 gerações daqueles que me amam e me temem. Por isso você vê pastor ladrão, pregador e pregadora sem vergonha, e elas estão por aí pregando no grupo, e não acontece nada com elas. Por quê? Porque quem vai pagar não é eles. Quem vai pagar vai ser a filha, a neta, e a quarta geração vai extinguir, vai morrer. Aí eu lembro o testemunho da pastora Tânia, que chegou uma moça para ela, uma senhora já, e falou assim: a pastora Tânia, estou largando a igreja, vou embora. Por quê? O que aconteceu? Meu filho foi criado na igreja, pastor. Meu filho é pastor de jovens. Meu filho ia casar agora em abril. E meu filho foi no hospital e descobriu que está com câncer no testículo do tamanho de uma laranja. Pastora, como é que meu filho vai ser homem na lua de mel para minha filha, para a hora dela? Eu não aceito isso. Ficou esbravejando. Aí o Espírito Santo, ele é crucial na igreja. A pastora Tânia ficou assim em silêncio, ouvindo aquela mãe. O Espírito Santo falou para ela assim: pergunta para ela sobre os abortos que ela fez. Aí ela disse assim: tá, irmã, você está tão brava, mas você já leu a Bíblia? Já conhece a Bíblia? Tem certeza? Porque o Senhor está dizendo que você fez aborto. Que aborto nada, está doida? Sou crente há mais de 20 anos. E a mulher ficou brava e foi embora. E ela não deu bola. Não entendeu nada. Outro culto, a mulher veio mais mansinha. Pastora, posso falar com você? Pode. Pastora, é verdade, eu fiz aborto mesmo. Eu quando tinha 17 anos, meu pai era juiz. Então eu queria curtir. E eu fiz mais de 5 abortos, eu nem sei quantos abortos eu fiz. Porque eu era nova, mas eu não era cristã, pastor. Eu não era crente. Eu não tinha culpa. Porque eu era nova. Aí a pastora disse: irmã, infelizmente é o que está na palavra. A iniquidade dos pais é gerada no filho até a terceira, quarta geração. Então ele é a tua segunda geração e a tua geração vai morrer nele. Acabou. Ou seja, entre a terceira e quarta geração, irmão, alguém morre. Acabou a geração. E ela disse: o que tem que fazer? Você tem que desligar. Você tem que fazer uma renúncia com a tua boca, confessar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Por que tem gente na igreja doente, irmão? Porque a Bíblia diz lá em Tiago 5,12 diz assim: havendo alguém enfermo, chama os presbíteros, e estes
pecado escondido, Deus não viu, porque tem que confessar. A Bíblia diz que aquele que se humilhar, não é os humilhados será exaltado, aquele que se humilhar será exaltado. Qual é a maior humilhação? Você colocar o teu pecado mais um dele mais, né? Mas o que os pastores ensinam hoje? Irmão, confessa para Deus. A Bíblia não diz para você confessar para Deus. Por que eu não devo confessar para Deus? Porque Deus já sabe, irmão. Tu acha que Deus não viu você pecar? Tu acha que Deus não viu você fazer mais em mim? O povo olha para o lado, para o outro, esquece de olhar para cima. Deus já sabe. A Bíblia diz que o Evangelho é coletivo e ele só funciona em coletividade. O Pai é nosso, o pão é nosso, os pecados são nossos, irmão, não é dele. Só que existe um Evangelho outro aí em você e diz que o Pai é Deus. O problema é Deus, é Deus, não. Somos nós e Deus, senão da igreja. Igreja é um coletivo. Olha o que aconteceu, esse que tem que fazer, tem que confessar, voltar para fora. Até lá então eu confesso, falo, não é assim. A Bíblia declara, precisa haver arrependimento. Você não está arrependido, você precisa se arrepender dos seus pecados. Irmão, que tem casal, eu vou falar para você agora, casal crente, que fornicou, porque sabe que fornicação é pecado, né? Fornicou, casou depois, tudo certinho na igreja, foi pastor da igreja, foi líder de igreja, mas estava no inferno. Por quê? Porque não confessou e não se arrependeu da fornicação. Irmão, todo pecado que não tem arrependimento não tem perdão. Aí o que aconteceu? A mulher foi para a casa dela, não quis, é que queria confessar, mas a pastora disse: não, mano, tu vai ter que fazer uma campanha, não sei o que vai fazer. Descabela em casa, sobe um monte, mas se não tiver espírito de arrependimento, não adianta. A pastora disse que passou quase um mês, perto do casamento do menino, do rapaz lá, 3 horas da manhã o telefone dela tocou. Ela pegou o telefone, era a mulher gritando: pastor, o Espírito Santo me levanta em cada ponto, eu preciso confessar. E gritando, a pastora disse: agora tem arrependimento. E a pastora desligou com ela por telefone. Uma semana depois, foi o menino a fazer a operação, uma semana antes do casamento. Foi fazer a operação, aí o médico pediu para fazer o raio-x, né? Para ver qual os testículos que ia ser arrancado. Quando foi fazer o raio-x, apareceu aquele tumor que estava no tamanho de uma bola de laranja, estava menos que 1 grão de arroz no chile. E o médico perguntou: onde é que você esconde? Onde você foi? Não foi lugar nenhum, não tem mais nada. Acabou. Ou seja, tem muita coisa que você está pagando que quem fez foi teu pai, meu filho. Tem muita vida financeira amarrada por causa de avô, por causa de pai de mãe. Não é você, não é o diabo. Alguém lá atrás fez coisa errada. Um povo não é Bíblia, estou falando, tem Bíblia, irmão, tem Bíblia em casa, vai ler. Então, tem coisas que é médico, mas tem coisas que não são necessárias. Então, agora imagina se a igreja não tivesse o Espírito Santo. Né? Nós temos aqui uma irmã que a avó era mãe solteira, a mãe dela era mãe solteira, ela era mãe solteira, a primeira filha dela era mãe solteira. O pecado dele. E ela chegou para mim: pastor, eu preciso fazer um julgamento, porque minha avó é mãe solteira, minha mãe é mãe solteira, eu fui mãe solteira, e agora minha filha é primogênita, mãe solteira, e ela já não casa com ninguém. Ora a Deus, vamos fazer um julgamento, mas lá, tem que falar de se arrepender, sem arrependimento não funciona. Terminou o julgamento, passou 3 vezes, a filha dela conheceu um camarada menino, um rapaz da igreja, então lá, quase casando, então noivo, foi quebrado. Então, irmão, maldição hereditária é fácil você identificar porque são pecados repetitivos. O vô era bêbado, o pai era bêbado, o filho é bêbado, drogado, o neto é bêbado, drogado.
cuidado, porque uma maldição vai só piorando. E chega no quarto, acabou. É só até a quarta ligação. Não sei nem que eu não falo disso, não faz nem parte da aula ali. Mas só para mostrar para vocês que se não tivesse o Espírito Santo para mostrar isso, como é que ficaria? Você está entendendo que tem gente que acredita 20 anos, cara, e vive debaixo do dela? 20 anos e a enfermidade não sai dentro da casa. Aí a cruz vai ter que carregar, não, irmão, você escreveu todas as suas dores. Você vai ter problema, vai, mas tem que acreditar. Você precisa cortar, você precisa colocar Jesus no centro da tua vida para você se alinhar com Deus. A Bíblia diz que em Cristo nós somos sarados e somos livres. É em Cristo. Não tem. Escuta uma coisa grave no teu caderno. Não existe oração forte. Ah, eu vou lá, às vezes meus irmãos de longe, né? Principalmente nos domingos. Pô, pastor, ora por nós. Irmão, não existe oração forte. O que existe é posicionamento. Se eu não me posicionar, o diabo não sabe. Esquece. Pode orar, fazer o que quiser. Se eu não me posicionar como um homem de Deus, uma mulher de Deus, o diabo não sabe. A enfermidade não vai, fica tudo trancado, as coisas não vão, fica tudo amarrado. Então o Espírito Santo aqui convence o homem do pecado. E quarta-feira que vem, nós vamos ver a descida do Espírito Santo na igreja. Amém?